Deus não desiste do seu povo. Aleluia, Senhor. Ele não desiste. Está baseado em 2 Crônicas, capítulo 36, do versículo 11 ao versículo 23, para nós meditarmos. Aleluia, Senhor. Segundo a Crônicas, capítulo 36, do versículo 11, estaremos lendo do 11 ao versículo 16. E os irmãos, fiquem atentos, que Deus há de falar. Amém, amados? O reinado de Zedequias tem por título 36, versículo 11. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou por 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, quem tinha juramento por Deus, mas endureceu a sua cerviz. Tanto obstinou seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões. Segundo todas as abominações do gentio, contaminaram a casa do Senhor, que tinha santificado Jerusalém. O Senhor, Deus dos seus pais, começando de madrugada, falou por intermédio dos seus mensageiros, porque compadecerá do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombaram dos seus mensageiros, desprezaram a palavra de Deus, mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Aleluia, Senhor. Irmãos, o povo de Israel, do contexto atual, vivia uma instabilidade política. Saía-se reis e entrava-se reis. E quando imagino e penso e medito, como foi glorioso, amém, como foi glorioso o reinado de Davi, a estabilidade que Davi proporcionou ao povo de Israel. E depois de muitos anos se vê reis que não tinham esse compromisso com a palavra do Senhor. Onde fala aqui, meu querido, os 4 últimos reinos, Joacás, capítulo 36, versículo 1, fracassou. Joaquim, 36, versículo 5, fracassou. Joaquim fracassou. E o último, antes do exílio babilônico, também fracassou. Por quê? Fizeram mal o que era a palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. E não faltou aviso. E o ponto número 1 que eu quero trazer para os irmãos, sabe por que fracassou o povo de Israel? Porque não ouviu a voz de Deus. E qual era a voz de Deus da época? Deus falava, a principal comunicação de Deus era através dos profetas. E Jeremias alertou ao povo. Jeremias era um homem de Deus. Jeremias era um homem comprometido com Deus, amava esse povo, alertando sobre os reis e reis. Observamos no próprio livro de Jeremias, ele fala que o povo, se não se endireitar na palavra do Senhor, vai sofrer.
Era um homem que Deus colocou para alertar aquele povo do fracasso. E se pegamos hoje, o contexto de hoje, Deus também está alertando, meu querido, a nossa vida através da palavra. Que nos últimos tempos Deus tem falado pela sua palavra, como diz Hebreus. Antes falou pelos profetas, mas hoje, nos últimos tempos, tem falado pela palavra do Senhor, nos alertando. Aleluia, Senhor. Uma vida sem arrependimento. Zedequias assumiu e reinou 11 anos, como diz o versículo 11. Aleluia! E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nem se humilhou ao profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Quer ser vitorioso na carreira cristã, meu querido? Escute a palavra do Senhor. Quantos profetas surgiram falando daquele reinado, mentindo que Deus iria reagir e subjugar Babilônia? Não, meu querido. Mas Deus já tinha. Se o povo não se arrependesse e entregar na mão dos caldeus. Aleluia, Senhor. O povo tinha esquecido da grandiosidade de Deus no passado. A história de Israel é uma das histórias mais lindas dos hebreus, que é para aumentar a nossa fé como Deus criou lá em Gênesis capítulo 12, chamando Abraão. Depois daquele povo vai para o Egito, sofre por 400 anos ali, mas cresce, sai com grande poder, chega ali em Josué, próximo de tomar a terra e toma para cumprir o que Deus falou, que da semente dará a terra prometida, a semente de Abraão, e todas as nações serão benditas. Aleluia, Senhor. Então, meu querido, escute a voz do Senhor. Aleluia, Senhor. E Deus é apto para ensinar em qualquer área da nossa vida. A extensão dos conselhos de Deus para nós, seja no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso convívio, na igreja, é apta para decidir o pensamento da palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. Então, meu querido, Deus levanta pessoas. Deus tem levantado a igreja para te orientar. Deus levantou no contexto Ezequiel, Jeremias, os profetas contemporâneos da época, para alertar o povo. Não sejamos, como Joacás, como Joaquim, como Zedequias, que fracassou. Aleluia, Senhor. E o ponto número 2, meus queridos, era um povo sem direcionamento. Um povo que se perdeu, que não ouvia, não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Tem muitos nessa situação que não conseguem mais ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus, os conselhos. Aleluia, Senhor. No capítulo 14, no versículo 14 ao 16. E não foi só Zedequias, mas o povo em si, como diz aqui. Também todos os chefes dos sacerdotes, o povo aumentou mais e mais as transgressões. Segundo todas as abominações do gentio, contaminaram a casa do Senhor que tinha santificado em Jerusalém. Talvez os irmãos saibam que uma das maravilhas que o povo de Israel olhava era o templo de Salomão, idealizado no coração de Davi, mas concluído por Salomão. A ideia surgiu no coração, mas Davi não fez por ser um homem de guerra, mas Salomão, seu filho, conclui, e ali mesmo, no capítulo 7, ali Deus confirma o trono de Judá para sempre, e dali de Judá sairá o rei dos reis. Aleluia! O povo, os chefes, os sacerdotes, e o povo, em vez de diminuir, aumentou mais as transgressões. O pecado, meu querido, faz o homem fracassar, perder o direcionamento.
O pecado faz o homem perder a noção de servir ao Senhor. O pecado nos distancia, o povo está distanciado de Deus. O povo não respeitou mais os princípios da palavra do Senhor. Irmãos, quando nós estamos sem direcionamento, podemos fazer qualquer coisa, podemos dizer que somos de Deus, que temos a palavra de Deus, mas com as próprias atitudes, prova que você não é de Deus. O povo tinha os princípios, conhecia a palavra do Senhor, tinha profeta para alertar, tinha ali os conhecimentos, sabia que tinha uma história linda por trás, mas o pecado fizeram com que zombaram da palavra do Senhor. Temos um Deus, querido, que nos corrige porque Ele ama. Se Ele está falando conosco porque Ele quer o direcionamento, a palavra de Deus, ela não é vazia, ela não vai por acaso. Ela traz o resultado necessário na vida do mundo. Aleluia, Senhor. Não deram valor. E às vezes também estamos aqui. Estamos na igreja, mas não damos valor mais. O culto é normal, o culto não é normal, não, meu querido. Você é um adorador, você tem que prestar o culto ao Senhor. Eu preciso prestar o meu melhor a Deus. Não havia, meu querido, como diz aqui, diante das tentativas do Senhor. Talvez não estamos nesse momento, talvez o Senhor tenha te alertado do que você tem que fazer, do que você tem ido, do que caminho que você tem andado. E para o povo aqui, como diz aqui no versículo 16, não houve remédio algum. Aleluia, Senhor. Alertou o povo, as nações vizinhas, no contexto histórico tinha a Babilônia, tinha o Império Assírio, tinha o Egito também, tudo perseguindo o povo do Senhor, o povo sendo achacado. Se nós olharmos, como eu falei, da história de Davi, do reinado, que chega um tempo que Davi tem paz, porque observavam segundo os princípios da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o ponto número 3, meu querido. Já que não há remédio algum para aquele momento. A desobediência traz sofrimento ao povo. Zedequias, daqueles últimos 4 que eu falei, Zedequias foi o último do reinado de Judá. Foi avisado. E lá em Reis, no contexto, que também podemos, os irmãos podem ler em suas casas, que a fúria subiu do reinado da Babilônia. Nabucodonosor cerca o reinado de Israel. Judá, cercou-se o povo. Não havia mais como correr. Diante da insurgência, Zedequias sabiamente se insurge contra o reinado da Babilônia, pastor. Muito mais forte naquele tempo. E Deus ainda não ia agir. Deus permitiu, como diz aqui no versículo 17. Por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, que matou o jovem à espada, na casa do seu santuário. Não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem das ovelhas, nem dos mais avançados em idade. Tudo deu em sua mão. Aleluia, Senhor. E no versículo 18, levou todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, inclusive do rei. No versículo 19, estou resumindo, queimaram a casa, derrubou os muros e os demais palácios, todos com invasão completa. E no versículo 20, os que escaparam a espada levou o cativo para a Babilônia. Meu Senhor. E lá em Reis, no contexto, ele fala que Zedequias fugiu com seu soldado
E Nabucodonosor perseguiu, matou os filhos de Zedequias, na sua presença, furou os olhos e levou cativo. Sabe por quê, meu querido irmão? Aleluia. Porque o pecado, Deus alertou o povo. Mandou-se os profetas. Mas o povo negligenciou. O povo, em vez de ouvir o profeta, maltrataram. Se lembra de Jeremias, quanto Jeremias sofreu por amor ao seu povo. E hoje, quantos líderes, meus queridos, líderes com sinceridade, sofrem pelas ovelhas, nas madrugadas, orando, para que as ovelhas possam ter uma vida digna do Senhor. Aleluia, Senhor. Nós vamos se encontrar. Irmãos, mas todo sofrimento, meu querido, daquele povo, Deus permitiu. Porque Deus queria, o propósito era fazer a disciplina do povo, corrigir aquele povo. Do jeito que estava, o povo não ia se endireitar, se consertar. Porque Deus queria. E ali leva-se o rei da Babilônia cativo. Faz uma matança. Leva, entre eles, Daniel também, lá para o cativeiro babilônico. Humilha-se naquele momento. Mas Deus, pastor, era tudo isso para restaurar. Porque aquele que ama, porque Deus nos ama, por isso que Ele nos corrige, meu querido. Se o povo continuaria pecando, errando, mas Deus interviu, julgando a nação, por uma nação ímpia, o Império Babilônico. Mas diz, meu querido, lá na Babilônia, lá no cativeiro, Deus continuou trabalhando através da vida de Daniel. Era o homem de Deus, não se corrompeu. Porque aquele ainda, meu querido, ainda que a situação esteja difícil para você, deve-se observar os princípios da palavra do Senhor. Ainda nas dificuldades da vida, ainda nas lutas, não devemos esquecer de Deus. Aleluia. Os irmãos observaram. Os nossos erros têm consequência. Aleluia, Senhor. E aquele povo foi. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Apesar de tudo, ponto 4. É uma coisa linda como Deus trabalha. O povo rejeitou, não quis ouvir, mesmo assim somos nós. Nós também rejeitamos a Deus com as nossas atitudes. Falamos com a boca, mas as nossas atitudes às vezes estão longe, irmão, dos princípios do Senhor. O ponto 4. Apesar de tudo, Deus não esqueceu do seu povo. Aleluia, Senhor. E nesse tempo, meu querido, talvez nesse tempo cai-se o Império Babilônico. E começa o reinado da peste do Ciro. E Deus sempre esteve no controle de tudo, permitiu a ascensão dos babilônicos, bem como a sua ruína e a ascensão ao seu tempo. Por qual esse tempo? Para 70 anos que o povo ficou cativo. Os profetas diziam para mim, os falsos profetas, diziam que Deus ia agir em qualquer momento, mas Deus, escute, meu amado, a voz de Deus verdadeira, para nós conseguirmos. Então ali, porque Deus, Ele é Deus,
O irmão falou aqui muito bem colocado, que independente do governo, independente da conjuntura política, independente, Deus vai continuar agindo. Mais para frente, irmãos vão ver que Deus usa um homem ímpio para começar a deportar o povo para Nova Jerusalém lá, para voltar a reconstruir ali Neemias. Depois de 70 anos, Deus começou a agir. Aleluia, Senhor. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, o versículo 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse do seu sábado. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Que Deus já tinha alertado. Se olharmos em Jeremias, ele fala que o povo ficará por 70 anos cativo. Mas Deus é um Deus fiel. Talvez eu não sei, meu irmão, o que você está esperando do Senhor. 70 anos para Deus voltar a trazer o povo de volta. O que Deus promete, meu querido, Ele cumpre. O que Deus tem prometido na sua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele é poderoso e é verdadeiro. Aleluia, Senhor. Oh, Deus. Aleluia, Senhor. Mas, meus queridos, eu quero ler um versículo do Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, correrão. O que esperam no Senhor. Quantos morreram nesse tempo, mas muitos continuaram fiéis à palavra do Senhor, como Daniel. Aleluia, Senhor. E com a ascensão, Babilônia já se passou. Babilônia já se passou. Entrou-se um novo império, o Império Sírio. Rei da Pérsia. Versículo 22. Porém, o primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez o pregão, anunciou por todo o reino, como está escrito dizendo, versículo 23, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e encarregou-me de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que entre vós é todo o seu povo que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Aleluia, Senhor. O ímpio, o imperador Ciro, que não era judeu, para cumprir a palavra do Senhor, ele faz com que o povo volte a Judá, onde estava tudo destruído. Se for ver lá no contexto, pastor, de Neemias, ele encontra lá os muros destruídos, tudo acabado, tudo destruído. Mas o povo voltou para cumprir a palavra do Senhor. Mesmo assim é Deus, aleluia, Ele não esquece o seu povo. Ainda que você esteja numa situação difícil como aquele povo, e o povo não esperava, porque o reinado babilônico no momento era mais forte do que eles, e o reinado de Ciro também era mais forte do que aquele povo que estava.
humanamente falando, militarmente falando, era mais forte. Mas espiritualmente Israel tinha um Deus de poder para, aleluia, o libertar. O fazer com que cumprisse a palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. E o Salmo 126 retrata exatamente onde diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de canto. Então se dizia entre gentil: grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas, e versículo 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia! Porque Ele não deixa o seu povo, e nós somos, pela misericórdia do Senhor, somos Israel e Deus espiritual, então Ele não esquece de nós. Qual for o problema, a tua dificuldade, Ele estará pelejando por você. Saiba nessa noite. Aleluia, Senhor. Saibam tudo. O povo não deu ouvido à voz de Deus. Estava sem direcionamento de Deus. Em razão disso, a desobediência trouxe sofrimento para aquele povo. Levou-se cativo para a Babilônia, ficou 70 anos lá. Mesmo assim, o remanescente adorou o Senhor lá dentro da Babilônia. Aleluia, Senhor. E para finalizar, apesar de tudo, de nossos erros, da nossa incompreensão, das nossas falhas, Ele nos ama. Aleluia, Senhor. E voltando ao Novo Testamento para cumprir. Em versículo João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aquele mesmo Deus lá, que chamou lá Abraão dos caldeus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus possa abençoar a todos. Em nome de Jesus. Amém.